Então, assim, ó, quanto a essa a veiculação da falta de fossa e filtro, né, ela não procede. De fato, não ocorreu, então? Não é que haja assim, falta, não há falta. Não há falta. Ela existe até por... Posso mostrar aqui a fotografia? Uhum. Então, a gente tem aqui provas de que realmente a estrutura foi executada, né? Só que aí vem a dúvida da eficiência do sistema. Porque aqui nós não temos a comprovação da impermeabilização, né? E nós temos aqui um laudo da nossa ex-colega Karen, que ela, Brackermeier, que ela saiu da prefeitura, mas ela já estava trabalhando num laudo técnico, fez um levantamento. Foi um pedido do Ministério Público, na época que, isso foi em 2014, o Ministério Público solicitou informações sobre a creche. Então, isso também está ocorrendo um processo no Ministério Público com relação a essa obra e, de qualquer forma, ele foi acionado, a prefeitura foi acionada para dar um parecer. Eles queriam saber o que estava ocorrendo ali. Então, a Karen fez, na época foi designada para fazer um laudo, e ela fez esse laudo e remeteu ao Ministério de volta. E isso provavelmente deve estar entrando com prova do processo que está ocorrendo lá. O que diz esse laudo? Bom, então aqui nós temos o laudo que ele mostra efluente que está infiltrando pelo muro de divisa do terreno, né, da creche, e na verdade está aflorando no terreno ao lado. Então até, Fábio, se quiser aproximar esta foto aqui, a gente percebe então que está havendo... Aqui já tinha sido apontado. É isso aqui que saiu na reportagem, tá? Basicamente do Fantástico, foi essa questão do efluente lá atrás da escola, no terreno de trás. Então, a Karen já havia apontado que existia esse problema, acúmulo de água, não sabia exatamente a eficiência do sistema, se estava funcionando ou não adequadamente. E a gente estamos trabalhando para resolver isso aí. O fato é que esse sistema, então, ele foi realizado, mas não de uma forma, por assim dizer, correta. Ele permite a infiltração, é um problema que acabou se tornando com a dimensão maior ainda. Sim, nós estamos verificando. À medida que for feito o uso, nós estamos né? verificando, exatamente. O que aconteceu também, a escola foi inaugurada, nós recebemos, nosso governo já recebeu essa obra inaugurada no dia 28 de dezembro, assim, dias antes do encerramento da administração anterior. E, claro, os problemas foram sendo detectados principalmente ao longo do ano de 2013, que é quando a escola foi começar a ser utilizada. É o uso, né? Então não poderia se identificar antes. Ele era um local que, por ser fechado, né? Tapado? Sim, está fechado. Está fechado. Acho que tem o que aí em cima? Concreto, grama, o que tem? Sim, tem concreto, grama. Tem uma janela só, que inclusive ontem a gente estava verificando essa janela e esqueci o nome do rapaz, o outro repórter estava lá no momento, e a gente estava verificando, mas é uma janela, você só vê dali, você não tem como verificar mais nada. Deu para ver só que a fossa não estava entupida, não havia excesso de material ali, estava no nível normal, só que exatamente, a gente está verificando se foi feito a fossa, o filtro sumidouro, porque inclusive o plano diretor da cidade, que está em vigor desde 2009, determina que as edificações têm que ter fossa, filtro e sumidouro. Então, se foi feito só filtro e fossa, faltou o sumidouro, nós vamos ter que verificar isso. Nesse caso, há dúvida se é o filtro, se é o sumidouro, é isso? Exatamente. Então, a princípio, a fossa foi feita. A fossa e o filtro estariam feitos, a dúvida se é sumidouro ou se estão usando o filtro como sumidouro. Então, é algo que será investigado ainda. Sim, o que precisa se fazer aí? Vai ter que escavar lá? Nós vamos escavar, nós vamos abrir o sistema atual, só que assim, o sistema atual já está comprometido. Pelo nível de vazamento que está tendo, a gente já sabe que ele está comprometido. Então, a gente vai ter que fazer um novo sistema. Teria que apenas para identificar o que aconteceu. Identificar, exatamente. E hoje a ligação está sendo nesse sistema. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que abrir para identificar onde está chegando a ligação, porque a gente vai ter que mudar aquela ligação posteriormente para o novo sistema.
Muito bem. O fato é que vai ter que ser feito, então, um novo sistema. Sim, vai ter que ser feito um novo sistema. Ele é eficiente, dadas as condições dele. Sim, né? Correto. E a única... Já se provou que tá ineficiente pelas fotos e pela situação lá, já sabe que não está funcionando corretamente, a gente vai ter que fazer um novo. A quem compete, Herman Depp, fiscalizar o andamento dessa obra? É o próprio governo federal, é a prefeitura, quando há o andamento? Até porque, na verdade, aconteceu. 3 empresas assumiram e 2 delas, né, acabaram não concluindo os trabalhos. Teve que uma última, acho que a última empresa que veio concluir e mesmo assim não ficou 100%. Quem que deveria fiscalizar durante todo esse período? É que assim, quando é feito o convênio com o Ministério da Educação, no caso como é que chama? O FNDE. FNDE, Fundo Nacional de Educação. Quando é feito o convênio com o FNDE, fica bem claro a responsabilidade do município. O município ele é responsável pela contratação da empresa e pela fiscalização dos serviços. Aí, mediante as medições, o Ministério faz a liberação do recurso. Então, a responsabilidade ela recai inteiramente sobre o município. Então, por assim dizer, na gestão passada, falhou a fiscalização. É provável que isso tenha acontecido. Aparece aqui no laudo que foi encaminhado para o Tribunal de Contas. Muito bem. E por conta disso, ocorre esse problema aí que não apenas constrange o município por causa do noticiário, mas eu acho que principalmente por conta da qualidade de vida, né, das crianças. Sim. E professores que ali utilizam aquele espaço, porque há o odor naquele local, né? Sim, em determinadas épocas, determinadas situações, sim. Não é sempre, mas aquilo ali não está adequado, ele tem que ser revisto. Não é um caso que chega, digamos, por assim dizer, poder ocorrer proliferação de mosquitos, transmissão de doenças, algo não chega tanto, ou chegaria? Não, chegaria nessa situação, porque principalmente por causa da questão do pluvial, né, das chuvas e tudo, isso pode chegar a ocorrer essa situação, por isso que a gente tem que agir logo. Muito bem. Esse agir logo aí, como que vocês pretendem? É previsto algum tipo de obra? Sim, nós já estamos começando a obra já. Nós já temos o projeto e nós vamos começar a abrir o sistema antigo, verificar a situação em loco, inclusive porque existe um processo em curso contra a primeira empresa, tá, que é a executora da obra, porque também existe a questão da garantia, que a gente não comentou aqui, mas podemos comentar. Quando você tem uma obra pública, então você, por lei, você tem uma determinação de 5 anos de garantia, tá, do executor. Então, a empresa é contratada, executa a obra, entrega, durante 5 anos aquela obra ali está sob garantia ainda. E quem deve garantir nesse caso, já que haviam 3 empresas envolvidas? Esse é um problema. Esse é o principal problema. Nessa situação, você aciona uma empresa, a primeira coisa que ela faz é se desculpar e falar, olha, isso daí não foi minha responsabilidade. A responsabilidade foi da empresa anterior. E a empresa anterior também não é minha responsabilidade. Recai sobre a anterior. Então, isso dificulta um pouquinho a fiscalização, porque a gente não sabe exatamente quem fez o que naquela obra ali. Inclusive, ela foi feita em etapas, um procedimento que já foi apontado pelos tribunais que não deve ser feito dessa forma. Você pega uma obra, você faz ela com uma empresa só, justamente para evitar esse problema. Só em situações muito específicas, muito especiais, que demandariam um conhecimento tecnológico da situação muito específico, que você poderia abrir mão e falar, não, você faz isso, eu vou contratar uma especializada na situação. Mas ali não é uma obra que demanda esse tipo de nível de serviço. Nem por conta da característica dela de ser um projeto, por assim dizer, padrão a nível nacional. Não, até porque isso facilitaria, pelo contrário, isso facilitaria mais, porque o projeto já vem quase pronto para você, praticamente já vem pronto. O sistema de esgoto, de tratamento de esgoto sanitário, no projeto, o projeto original do FNDE, ele é feito para ser alocado à rede coletora do município.
Só que como o município não tem rede coletora, cabe ao município executar e fazer o projeto de sanitário conforme as normas do município. Claro que não é toda cidade no Brasil que tem uma rede de esgoto coletora já pronta. Aliás, acho que isso é um erro até, que parte até do governo federal, entendendo que a grande maioria, não tenho números, mas a gente percebe até a nível de região, sabendo que estamos numa região que tem um desenvolvimento maior do que outras regiões, até dentro do estado, e com certeza muito maior se comparado a estados do Nordeste do Brasil, sim, onde não há justamente uma rede coletora, não há um tratamento de esgoto. Então, acho que Gramado se tem muito pouco, me parece que tem uma pequena parte de redes, se não estou equivocado. Caxias, eu acho que tem alguma coisa, né? Tem. Mas vamos comparar com outros estados da federação, certamente o percentual é muito pequeno. Ou seja, já vem com a orientação errada. Sim, já vem. Não, assim, aqui no próprio estado, aqui não, é só praticamente as grandes capitais que tem o sistema, e ele não atende a cidade inteira. Geralmente ele não atende a cidade inteira, porque são obras que geralmente são executadas ao longo de muitos e muitos anos. Já tem que vir pronto ao longo para você começar esse processo que nós estamos fazendo aqui em Nova Petrópolis, de começar a estação e começar a rede. Ele é um processo contínuo, é um processo que vai durar aí 50 anos, porque tem para atender a cidade inteira, né? Porque você tem uma estação ali, você tem toda a rede do entorno, você vai ter a expansão da rede, aí você vai ter que colocar no futuro uma outra estação num outro ponto da rede. Então, claro, os municípios, as capitais, vêm fazendo isso desde a década de 40, desde a década de 50. E não acontece com os municípios pequenos, municípios novos, municípios menores, que não têm essa infraestrutura pronta já própria, né? Então, é um erro de planejamento do Ministério. Assim, a intenção é boa, só que ainda tinha que ser mais filtrado aquilo ali. A intenção é boa, até no sentido de propiciar, através desses projetos que são encaminhados pelo governo federal, através do próprio FNDE, das creches, das escolas de educação infantil, que, como dissemos, são padronizadas. Do Pinhal Alto é muito parecida com esse projeto aqui do Logradouro. Mas ele não deveria, ao ver de vocês, e acredito que sim, mas ao que se entende não há outra possibilidade, de ser já o projeto ajustado a uma realidade local, porque pelo que se tem de informação, a prefeitura tem que fazer uma série de obras nessa escola do bairro Logradouro, por questões básicas. Por exemplo, para evitar que os alunos passassem frio durante o inverno, sim, que é rigoroso aqui no nosso sul, e não é lá no Nordeste, que imagino que as obras deveriam ser bem diferentes daqui para lá por conta desse motivo, que é apenas um deles, o clima, né, Herman? Que na verdade esse projeto ele foi desenvolvido de São Paulo para cima, né, porque realmente ele não tem previsão para o frio. Totalmente inadequado para a nossa região, totalmente. Então. Sim, totalmente. E ainda a questão em locais onde deveria haver cobertura, pergolados, né, até porque no Nordeste praticamente a chuva é muito rara. Escassa, né? É rara. Então, existe essa questão do esgoto, até porque o nível de infiltração de solo também é diferente, por isso que eles pedem que seja feito localmente, né? Porque cada solo é diferente do outro, né? Então, isso realmente é uma questão bastante particular, né? Do município, ou até a área dentro do município. Nesse caso, então, do esgoto, é o município que geria o projeto. Sim. Ele faria de acordo com a necessidade, as condições de terreno, condições locais. Isso. Muito bem, realmente um problema que não dá para se atribuir ao projeto, então, da creche, da Escola de Educação Infantil Nacional. Esse não. Outros problemas a gente pode até apontar, que é o caso do fechamento, né, com vidros, que está sendo feito em todas as regiões, todo o estado, quase todas as escolas estão fazendo algum tipo de fechamento, porque realmente é frio, é uma construção para clima quente. Então, você ali no inverno é bem rigoroso ali dentro, você tem que fazer um fechamento, uma proteção. Mas nesse caso, especificamente, não. Esse fechamento, ele é feito já durante a execução da própria obra ou tem que ser feito depois? Não, também tem esse detalhe.
como o governo te entrega a obra daquela forma, te faz o projeto, você não pode alterar o projeto. Nesse nível você não pode alterar, você tem que esperar a obra concluir, e aí o FNDE vem, faz a vistoria e libera a obra, aí sim o município pode proceder com o fechamento. Senão pode ocorrer um embargo aí, uma não liberação de recursos. Pode ter que explicar uma série de coisas, tipo por que você alterou sem a prévia autorização do Ministério. Foi assim, por exemplo, no Pinhal Alto. A obra foi concluída, vocês tiveram que fazer os ajustes ou irão fazer ainda? Sim, nós vamos fazer ainda não foi feito o fechamento, também está sendo já tem projeto, está sendo previsto e vamos ter que fazer igual, vamos ter que fazer o fechamento, não tem jeito. Porque não dá para ficar aberto. De fato, estamos aí com um ano, por assim dizer, atípico, nosso inverno, né? Uhum. Não teve assim tanto frio. Sim, mas mesmo assim... Mesmo assim já prejudicou os alunos lá. Sim, já foi um período complicado. Então as crianças têm que ficar mais confinadas nas salas, esse tipo de coisa. Porque não há previsão, realmente ela é bem ventilada, digamos assim, né? Muito bem ventilada. O projeto você vê, o ar circula ali o tempo todo. Muito bem. Sobre esse caso específico aqui do esgoto, enfim, aqui na Escola de Educação Infantil, professora Inês Secchini Depe, Fábio Miller, foi identificado esse problema aqui de infiltração, enfim, né? Isso há quanto tempo, aproximadamente? Esse problema foi identificado aí pelo relatório da Karen em meados de 2014. Não se poderia, na época, ter feito resolvido essa questão? Ou qual foi o entrave nesse sentido? Não, houve um entendimento na época de que, pelo fato de ela ter um processo já judicial, a gente estaria submetido a esse processo, tá? E a gente ainda está discutindo essa questão lá internamente com o departamento jurídico, mas pela gravidade da situação, o município tem que intervir, mesmo que isso vá depois, de alguma forma, atrapalhar o trâmite processual. Mas eu acho que não dá para esperar mais. Até entendendo que é uma situação de saúde pública, né? Sim, como tu bem citaste antes, que pode, inclusive, até ocorrer aí uma possibilidade de doença, exatamente. Enfim, né? Por isso que nós vamos abrir o sistema e nós vamos filmar e fotografar para, caso depois seja inserido nos autos desse processo, todas essas provas, mas também não compete a nós julgar se isso vai ser aceito, se não vai ser aceito. Eu acho que no momento o município tem que agir, tem que intervir ali. Muito bem.